e num outro país, ele gasta todos os bens. E depois de perder os amigos, de perder o status, de perder o dinheiro, para não morrer de fome, ele vai cuidar de porcos. E ali naquela pocilga, deseja comer o que os porcos comem. E naquela condição de miséria, ele diz: quantos jornaleiros de meu pai têm muito mais do que eu vou me levantar daqui, eu vou ter com meu pai, eu vou acertar com ele, eu vou pedir perdão para ele, eu vou mudar de vida. E ele faz isso. E quando volta, diz a Bíblia que o seu pai de longe o avista, vai ao seu encontro, o abraça, lhe coloca roupa nova, anel no dedo, alpargatas nos pés, manda matar o bezerro cevado e faz uma grande festa, um arrasta-pé sem tamanho. Porque aquele filho estava morto e reviveu. Sabe, irmãos, mas Absalão é exatamente o filho pródigo que não voltou. A história que nós temos aqui é daquele moço que se distanciou do pai, que gastou todos os seus talentos, a sua vida, a sua energia, ele gastou tudo longe do pai e acabou morrendo longe do pai. Ele nunca voltou para o seu pai. Pródigo é quem dissipa o que tem. É chamado de pródigo aquela pessoa que gasta sem pesar consequência, abre mão de tudo que tem. Pródigo é aquele que dissipou a vida, a saúde, os relacionamentos, a juventude, a família, as oportunidades. Pródigo é aquele que chuta o balde, pouco se importando com as consequências, e acaba terminando uma história trágica como a de Absalão. Diz a Bíblia que ele vai fugindo do exército do seu pai, e enquanto ele vai fugindo, entra o seu animal por uma galhada e, passando por baixo de um grande carvalho, os galhos que estão se arrastando o toma pela sua vasta cabeleira. Ele tinha cabelos longos, loiros, ondulados, enormes, bonito. O cara era tchan, tchan, tchan. E quando ele passa, diz a Bíblia que o balanço provocado pelo vento e pelo galopar do animal fazia com que os seus cabelos voassem. E passando por aquela galhada, os seus cabelos são enroscados, ele é arrancado da cavalgadura, o animal desembesta e vai embora, e ele fica preso sem conseguir se soltar. Passa por ali um homem, vê aquela situação, procura o adversário dele e diz: olha, o Absalão está preso. Aquele homem vai lá, passa 4 vezes a lança no seu peito, pelo seu coração, fere, vaza a sua caixa torácica, arrebenta com o seu coração. E diz a Bíblia que, saindo dali, encontra com outro grupo que resolve ir lá. E aí trucida o que já está morto, que era para ter certeza de que o cara não ia se levantar mais. Eles arrebentam com o cidadão que já estava arrebentado.
está entendendo? E diz a Bíblia que quando Davi fica sabendo da morte do seu filho, e que foi nessas circunstâncias, ele chora e ele sofre tremendamente. Sabe, irmãos, nessa noite, vamos passear um pouquinho nessa história desse moço que foi pródigo e que não voltou. Eu gostaria que nós examinássemos a vida de Absalão, que a nossa mente fosse focada agora para alguns textos fora desse básico, e eu vou citar aqui, você não vai precisar de ficar folheando a Bíblia, mas o meu desejo é que você seja nesta noite avisado da necessidade de estar pertinho do Pai. Não vale a pena ficar longe do Pai. A história de Absalão é a história daquele homem que não voltou, daquele filho pródigo que não voltou, que se afastou do seu pai por causa do pecado, que foi tomando conta do seu coração, que foi se instalando. Mas a história dele é trágica. Ele matou o seu próprio irmão, Amon. Ele tramou a morte de Amon. Ele elaborou, ele fez as elucubrações, aquelas mais perversas, e no seu projeto determinou assassinar a seu irmão. Não foi por impulso, foi uma coisa maquinada, estudada. No capítulo 13, lá nós encontramos a informação de que, passados 2 anos, de que ele havia acalentado no coração a morte do irmão, porque Amon havia violentado a sua irmã por parte de mãe. Então, passados 2 anos que ele vai guardando aquele negócio, eu te mato, desgraçado, eu vou te matar. 2 anos depois, Absalão convidou os filhos do rei para uma festa. Ele era filho do rei. Lembre-se, Davi tinha vários filhos, várias esposas. E ele resolve dar uma festa para todos aqueles possíveis príncipes. Para todos aqueles príncipes possíveis sucessores do trono. E diz que ele mandou os seus empregados encherem a cara, embebedarem a seu irmão Amon, e depois que ele ficasse extremamente bêbado, muito bêbado, deveriam matá-lo. Eu fico pensando nisso, ele juntou uma turma para matar o seu irmão, e mataram um bêbado. Matou o cara sim, matou. Mas esse era o critério do Absalão. Por 2 anos ele havia maquinado, elaborado, acalentado no coração a morte do irmão e conseguiu. E por isso agora, entre ele e o pai, que é o rei Davi, se constrói uma enorme barreira, uma distância muito grande, e ele tem que fugir, porque fica evidente que o pai se irrita com aquilo. Ele quer o Absalão, mas a resposta que o rei tem é: Absalão fugiu, o Absalão não está aqui. Sabe, irmãos, eu fico pensando na história desse homem que levanta, por vontade própria, uma barreira entre ele
e o homem mais importante do reino, que era o rei. Eu sei que você deve estar pensando, esse cara é maluco. Mas eu também posso já de cara dizer que a gente age de maneira idêntica. Quando não pesa na balança o privilégio que a gente tem, com quem a gente convive, com quem a gente banqueteia, quem é o nosso pai. E a gente não tem muita dificuldade para dar uma 38ada na vida do irmão, não. Seja com uma palavra maldita, com atitude impensada, ou até aquela elaborada, arquitetada, para arrebentar com as pessoas. Sabe, irmãos, vamos trazer isso para a vida espiritual, porque é exatamente isso que o pecado tem feito, levantado uma barreira entre eu e Deus, entre você e o Pai Celestial. O pródigo da parábola que eu citei no comecinho, que é contada por Jesus, diz a Bíblia que aquele pródigo voltou para casa. Ele também tinha um pecado, ele também tinha resistências para aceitar o domínio paterno. Ele não quer mais a direção do seu pai. Ele não quer mais viver debaixo da tutela do seu pai. Ele quer autonomia, ele quer poder, ele quer vida própria, ele quer asas para voar. Ele não quer raízes, ele não quer mais ficar em casa, ele quer asas para voar. Aliás, isso é uma boa pergunta. Você quer asas ou quer raízes? O que você acha que é melhor para a sua vida? Você que sabe. Sabe, irmãos, aquele filho pródigo, ele não aceitava a orientação do pai. Agora, o ódio e o rancor, a falsidade e a insubmissão que habita no coração deste outro aqui que eu estou citando, que é Absalão, é uma coisa tremenda. O seu irmão havia errado, mas ele acaba querendo justiça e justiçar a sua irmã que fora violentada pelo seu irmão. Olha que coisa. Absalão acabou matando Amon. Mas era uma cobrança que cabia para Davi. Era uma disciplina que teria que ser imposta pelo rei e não por Absalão. Olha aqui para mim, meu irmão, isso aqui para nós é um alerta tremendo. Não se meta onde você não é autoridade. Não se meta naquilo que não é para você fazer. Não faça aquilo que não é para você fazer. Deixe que quem tem a competência e a capacidade e a responsabilidade para fazer, o faça. Quantas e quantas vezes o nosso inconformismo, a nossa insubmissão à vontade de Deus, o nosso desejo de autonomia, a vontade de prescindir da direção dele, de presumir que nós podemos fazer da nossa vida, com os nossos valores pessoais, aquilo que a gente pode e quer fazer longe dele. Meu irmão, isso é um ledo engano. Você não pode fazer nada longe dele. Você está sujeito à pessoa dele. É ele que manda, o comando é dele. Ele é o rei. Você pode até achar que você é príncipe, mas é príncipe, não é rei. Você pode até ter importância, mas não é tanto quanto. Não é do tamanho que você acha, e nem da grandiosidade que você imagina ser. Às vezes nós pensamos em pecado, e nós achamos que pecado é só coisa grande, como o pecado, por exemplo, de Absalão. Absalão matou, esfolhou,
era criança, eu ouvia dizer o seguinte, eu não sei quantos que ouviram esse provérbio. Pecado é roubar e não poder carregar. Não é? Quando a gente era menino, a gente ouvia esse negócio. Há uns 25, 30 anos atrás. Não é? Pecado é roubar e não poder carregar. Que coisa! Sabe, irmãos, muita gente pensa que pecado é coisa escabrosa. A Bíblia diz que pecado é basicamente a insubmissão, a desobediência, não aceitar aquilo que Deus determina como fonte de vida e caminho para que a gente vá por ele. Isso nos impulsiona para longe de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O profeta Isaías diz, o problema são os vossos pecados, por causa deles vós estáis separados de Deus. Bem, você pode pensar lá, eu não sou como Absalão, eu não matei meu irmão, eu não sou como Amon, não estuprei minha irmã. Eu tenho respeito com essas coisas. Jamais passou pela minha cabeça fazer um pecado como o de Amon, um pecado como o de Absalão. Sabe, irmãos, o problema é que não é questão de violência sexual, de violência física, é a atitude que está no coração, é a incapacidade de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Quando a gente não se submete, quando a gente não aceita, quando a gente quer traçar as próprias diretrizes, quando a gente quer ser dono do nariz. E Absalão se afastou e foi embora por causa do pecado. E há um dado importante aqui nessa história, é que diz a Bíblia que quando Absalão se separa do pai, Davi tem saudade do filho. Davi sabe que o filho não presta, sabe que o filho é tranqueira, sabe que o filho é maluco, sabe que o filho é um boizinho. Mas tem saudade dele. Ô meu irmão, você tem saudade do seu filho? Tem saudade do seu filho? Esses dias atrás nós estávamos viajando com um grupinho e as crianças começaram a fazer uma birra lá e não demorou muito, eu só não vou falar quem estava comigo. Ele pegou e falou, se não ficar quieto aí vai apanhar todo mundo, hein? Eu falei, ih, rapaz, não faz isso não, cara, eu tenho uma saudade disso que você não imagina. Quando eu fazia isso, aquele berreiro, eu falava, se não parar, eu vou parar o carro, descer todo mundo aqui, hein? Hoje eu viajo sozinho, olho para trás, não tem ninguém. Oh, meu Deus, que saudade daquela molecada que eu carregava na cacunda, que eu não carrego mais. Qual que é a saudade que você tem do seu filho? Por incrível que pareça, a gente tem na figura desse pai um amor tão intenso e tão gracioso, que mesmo aquele filho sendo um safado, o pai tem saudade dele. Quem ama, tem dessas coisas inexplicáveis. Sabe, irmãos, no capítulo 14, Samuel nos informa que Absalão voltou para Jerusalém. E em Jerusalém, onde está sua família? Davi reina lá, o palácio, o reino está lá em Jerusalém. Mas ele fica 2 anos em Jerusalém e não cruza com nenhum familiar. Ele não quer papo com família. Família é o seguinte, quanto mais longe, melhor. Você já ouviu essa frase ou não? Você conhece esse tipo de conversa ou não?
Família é bom longe. Aqui estava exatamente a figura do Absalão. 2 anos em Jerusalém, não vê seu pai, não se encontra com os irmãos e começa então uma vida difícil. Ele volta para a cidade onde o seu pai estava, a cidade natal, mas ele não quer conversa com a parentela, com a família, com o parentesco. Nunca houve no coração dele o desejo de pedir perdão para o pai. Ele nunca teve vontade de conversar com o pai, diz, olha pai, aquela cena não sai da minha cabeça, eu estou arrebentado, sabe pai, eu estou arrependido, isso aqui me ajuda pai, olha, eu estou disposto a fazer o que o senhor quiser pai, mas olha, eu errei pai, eu matei meu irmão. Está certo que ele errou com a minha irmã, mas eu tinha ter confiado tudo isso nas tuas mãos, eu fiz o que está errado, eu estou atrapalhado, eu estou confuso. Não, ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele achou que estava certo. Matei desgraçado, bem feito. E se pudesse eu mataria de novo. Sabe, irmãos, o duro é que essa síndrome de Absalão parece que mora na vida da gente. Parece que a gente gosta de ver a desgraça do outro, a gente quer arrebentar com o irmão da gente. E não precisa o irmão estuprar a nossa maninha, não. Basta pisar no pé, basta falar uma palavra atravessada, basta um desaforo, basta uma palavra mal colocada para a gente eliminar de vez. Essa coisa do Absalão parece que incorpora, parece que habita a vida da gente. Impressionante, como é que nós somos uma grande família. Claro que a gente não vai ao ponto de dar um tiro na cara do outro, mas a gente elimina quando não quer papo, a gente elimina quando não cumprimenta, a gente elimina quando passa de largo, a gente elimina quando não olha nos olhos, a gente elimina quando trata com indiferença, quando a gente exclui, quando na verdade a gente está no mesmo barco. Nós somos do mesmo reinado, somos todos príncipes e princesas, filhos do rei. E a gente vive fazendo encrenca em família, a gente vive se complicando em família. Quanta gente, a semelhança de Absalão, com o coração cauterizado, com a consciência cauterizada, com as emoções cauterizadas. No capítulo 15, Samuel nos informa que Absalão começa a maquinar a derrubada do rei. Ele está agora em Jerusalém. E aí então o que ele faz? Ele começa agora a ir lá para o palácio, onde as pessoas vão ser julgadas, onde as pessoas têm questões e vão levar para o rei. E ele então começa a conversar com todas elas. Ele começa a interceptar o caminho daquelas pessoas e começa a dizer para elas, isso está escrito, eu não estou inventando nada. Ele começa a dizer assim, se eu fosse rei em Israel, eu não deixaria você nessa situação não. Quem me dera eu fosse juiz nessa terra para tomar a tua causa. Mas esse rei que está aí, isso é parcial, isso daí é político, é facínora, esse rei não presta, ele tem os escolhidos, ele tem a panelinha. E ele vai destruindo a família, ele vai destruindo a imagem do seu pai, aquele homem que está há 40 anos no reinado, um homem que está há 40 anos no reinado, é enxovalhado pelo seu filho, que vai dizendo o seguinte, meu pai não presta. Meu pai não presta. Eu sei que você pode dizer, olha aqui para mim. Eu sei que você pode dizer o seguinte, olha, nessa sua analogia aí, eu não me caibo, porque eu não posso derrubar o meu pai que é Deus. É verdade, você não pode não, cara. Mas se você pudesse, você derrubava. Você não pode, não é porque você não quer derrubar. Você não pode porque ele é maior do que todos. Nem Satanás pode com ele. Muito pelo contrário.
Satanás é um Rottweiler numa coleira em que este meu Deus, o nosso Pai, o segura pela mão e diz: pega Rex, Rex deita, fica aqui. O diabo está sujeito às mãos de Deus, todos estão sujeitos. Sabe, meu irmão, você não tem como escapar, mas sabe, o grande problema nosso é que nós todos temos um pouco de Absalão. A gente se revolta contra o pai, a gente dá o cano no pai, a gente prega a peça no pai, a gente trapaceia o pai, a gente passa a perna no pai, a gente pensa que está enganando o pai. Quando é que você faz isso? Quando você abomina seu irmão. Eu morro, mas não peço perdão. Eu morro. Morre mesmo, meu irmão. Morre mesmo. Alguém já disse o seguinte, que a falta de perdão é comparada a alguém que toma veneno e espera que o outro morra. Está na hora da gente tomar uma postura diferenciada, da gente sair dessa, da gente sair desse jogo desgraçado, terrível, que o diabo tenta colocar nas nossas vidas. Sabe, quando você vira as costas para Deus, quando você leva a vida, sabe, na flauta. Lembra disso, Patrícia? Lembra disso? Levar a vida na flauta, não é? Quando você não leva Deus a sério, quando você não leva a Bíblia a sério, quando você não leva a igreja do Senhor Jesus a sério, você está tentando destronar Deus. Você pensa que pode. Absalão ignorou o seu pai como rei. Ignorar o seu Pai Celestial como rei é também endurecer o coração e é caminhar para a morte. Olha aqui para mim. O teu coração é duro? Você é alguém que tem se endurecido contra o Pai? Eu não estou falando do teu pai de carne não, hein? Estou falando do Pai Nosso, o meu e o teu. Mas pode pegar o teu pai também, pode pegar o teu irmão, pode pegar quem está do teu lado, pode pegar na tua casa. Como é que você se guia? Como é que é a tua forma de conduta? Talvez haja alguém aqui que também esteja endurecendo o coração contra Deus. Ouve, sabe, escuta o evangelho domingo após domingo e não liga a mínima. Gente que se acostumou a vir na igreja. Irmãos, eu fico impressionado como é que tem gente que habituou a igreja. Por isso que eu falei logo no começo do culto, pouquíssimos saíram de casa dizendo: meu Deus, eu estou indo para ter um encontro contigo hoje, fala comigo, me deixa te ver. Me deixa te sentir. Que nada, meu. Você pensou até que, será que fulano vai estar lá? Será que cicrano vai estar lá? Nossa, tomara que tá, eu quero dar um abraço. Hoje eu quebro a barreira dos 100. Você teve um monte de planos, menos ter um encontro com ele, o Pai, o teu Pai, o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor. Sabe, irmãos, diz a Bíblia que aquele filho da parábola, ele pediu perdão, mas o Absalão não. E essa é a grande diferença. A pessoa que endurece o seu coração contra Deus, ele não só chama a inimizade de Deus, mas ele acaba semeando inimizade ao seu redor. E a consequência disso é morte, é ter o coração vazado. Quando aquele filho pródigo voltou para casa, houve festa, houve alegria,
houve banda de música, mataram o bezerro, teve churrasco, teve bebida, teve arrasta-pé, teve batucada, teve dança, teve tudo que podia e tinha direito, quando aquele moço voltou para casa. Mas o Absalão não teve nada disso, teve choro, teve velório, meu! Sabe por quê? Porque ele nunca voltou para casa. Tenta entender isso. Quando você não volta para casa, fede a morte. O que se cheira, o que se aspira, é um odor de coisa necrosada, fétida, nojenta. Tenta entender isso. E volta enquanto você pode. Volta enquanto dá tempo. Para de ser rebelde. No final da história, a atitude da rebelião de Absalão chegou a tal ponto que ele chegou a tentar matar o próprio pai. E ele diz: eu faço guerra contra esse desgraçado. Eu vou matar meu pai. Eu vou me levantar contra ele. Eu vou subir no trono. Eu mato meu pai e eu tomo conta do trono. Isso agora já não é mais síndrome de Absalão, é síndrome de Lúcifer. Querer tomar o lugar do pai é coisa de Lúcifer. Meu irmão, desce do salto. Toma cuidado. Por isso que a Bíblia diz que rebeldia é pecado pior que o de feitiçaria. Olha aqui para mim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O Zé do Ogum, o cavalo lá que recebe 20, 30 espíritos, ele peca menos sendo objeto de ação do diabo do que você, quando se torna rebelde, também se torna ação do diabo. A Bíblia diz que o teu pecado é pior que o dele. Olha que o cara abre o centro toda sexta, a batucada come, os capetas descem, mas diz a Bíblia que quando você resiste no coração, quando você fica rebelde, você fica pior do que qualquer macumbeiro. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Porque pecado de rebeldia é pecado pior que o de feitiçaria. Por isso Deus pesou o teu reino e o deu a Davi. E você será morto, cara. Foi o que Deus disse para Saul. Você está entendendo a seriedade disso, meu irmão? Para de ser rebelde. Obedeça. Sujeite-se, seja humilde. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Todo orgulhoso, o próximo passo é a queda. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus arrebentou com Absalão, porque se opôs a seu pai. Você consegue entender a seriedade disso, meu irmão? Você consegue entender? Você consegue compreender? Na proposta de Deus, para mim e para você é tão simples. A proposta de Deus é: volte e viva, não volte e morra. Você decide. O que você quer? Se você voltar, vai ter restauração. Irmãos, eu gosto de dizer o seguinte, presta atenção aqui, olha aqui para mim. A verdade dói uma vez só. A mentira dói a vida inteira. Se você quer sarar, vem. Se o pai vai bater, deixa bater. Sabe, a correção é para a gente aprender.
do que ficar quebrando a cara inteira nas mãos do capeta, porque ele é um mau pagador. Você faz para ele, você cai no logro dele, você cai na história dele, ele te arrebenta inteiro e a vida inteira. O Pai quer tratar de você, o Pai quer abençoar a sua vida. Sabe, irmãos, e para encerrar, o mais trágico ainda, segundo a Bíblia e segundo a tradição judaica, é que ele morreu sem deixar descendência. Ele morreu sem deixar nenhum filho. Na sequência da história dos fatos, nós lemos que Absalão morreu sem deixar nenhum descendente. Ou seja, a sua memória se apagou. Para os orientais e para aqueles povos, esta era uma vergonha irreparável, morrer sem deixar descendente. E o moço que era filho do rei, que era posudo, que era galã, que fazia as moças suspiravam ou suspirassem quando ele passasse, morre agora vergonhosamente, pendurado num carvalho, com o exército desbaratado, sem deixar nenhum filho, e morre na vergonha. O outro filho que eu citei no começo também, ele sentiu vergonha da sua situação, ele voltou para casa envergonhado. Quantos empregados do meu pai têm mais pão do que eu, e eu estou morrendo de fome? Absalão não sentiu vergonha nenhuma e morreu. Ele não morreu de fome, ele morreu de rebeldia. Irmãos, olha aqui para mim, rebeldia mata, gela. Sabe, se não cai um castigo na tua vida, você se esfria, você morre por si só, você se isola, você é esquecido, a tua vida é apagada, você não tem nem história para deixar. Sabe, irmãos, quando eu começo a ler a história deste homem, Absalão, eu não posso deixar de, pelo menos, fazer citação de Davi, seu pai. Eu preciso fazer, para fazer justiça, inclusive. E aí eu fecho a minha palavra e eu encerro. Davi não desejava a morte de Absalão. Lá no capítulo 18 mesmo, diz o rei ordenou a Joabe e para Abisai e para Itai: por amor de mim, não façam nenhum mal ao jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. Está escrito. E o rei fez isso de forma clara. Era para todo mundo saber, o exército inteiro, os comandantes, os generais, todos eles. Ninguém podia botar a mão naquele jovem. Ele foi a todos os comandantes e disse: eu quero que vocês tratem com brandura o rapaz. Ninguém vai botar um dedo, ninguém mexe numa unha dele. Ele era rebelde, ele era imprestável, ele era um assassino, ele era um encrenqueiro, ele era um estorvo, ele queria destronar, ele queria aniquilar o próprio pai. Mas a postura do seu pai era uma postura de grandeza. Ele deseja abraçar o seu filho. Ele quer o filho. Tratai bem o moço, trata bem o meu filho. Trate com brandura o meu filho, não façam nenhum mal para o meu filho. Sabe, irmãos? E eu tenho que pegar a figura do Davi aqui para dizer que a figura dele é a figura do nosso pai também. Deus olha para mim e diz: esse cabra não vale nada, mas não vale a comida que come, mas ninguém vai botar a mão nele.
Sabe, meu irmão, eu quero que você entenda que Deus te ama apesar de você ser quem você é. Ainda que você seja um Absalão, o que você precisa fazer é exatamente o que o Absalão não fez. Absalão errou, como eu tenho errado e você tem errado. Só que o Absalão permaneceu no erro e não voltou para o pai. Se o Absalão tivesse voltado para o pai, a vida dele teria sido agasalhada, mudada e modificada. Volta para ele, volta, filho. Volta, cara. Volta, minha irmã. Você tem que voltar agora para o teu pai, que é o Senhor da igreja, que é o dono da nossa vida, Senhor do universo. Para de ser rebelde. A semelhança de Davi, que ama o filho rebelde, Deus tem a vida para você. Deus tem a vida para você. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu lhes dou a vida eterna e ninguém os arrebatará das minhas mãos, diz o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, aquele que crê em Jesus, aquele que põe nele a sua fé, aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados, abraça a irmandade, não estupra a irmã, não mata o irmão, não desobedece o pai. Nós somos uma grande família. E aí vem a bênção para a sua vida. Você pode reinar. O rei quer você na mesa dele. Ele tem a bênção para a sua vida. E eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Eu quero que você fale com ele agora. Eu quero que você diga para ele que você tem errado de maneira involuntária, mas também tem errado de maneira clara, conclusiva e voluntária, espontânea. Você quis fazer. Diga para ele que você quer mudar de comportamento, que você quer amar o Amon, você não quer matá-lo, você quer abraçar o Absalão, você não quer traspassá-lo, você quer amar a Davi, você não quer ser rebelde ao seu reinado. Diga para Deus que você quer hoje mudança de vida. Diga para Ele que você quer uma postura nova, que você pode fazer essa igreja ser diferenciada pelo seu comportamento. Diga para Ele que o reinado de Davi na sua vida será diferente, porque você é filho que se curva à autoridade dEle. Diga para Deus que você quer hoje uma vida nova, diferenciada. Continuar longe do Pai, indiferente, insensível, com um coração endurecido, é insensatez. Você tem consciência disso? Você não quer mais isso? Você quer parar de brincar com isso? Você quer levar a vida cristã a sério? Eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você deseja que algo transformador aconteça na sua vida cristã, na sua vida com Jesus, na sua vida relacional, familiar, de sangue. Se você quer uma bênção na sua vida relacional de irmãos de fé, se você quer uma vida abençoada, profundamente abençoada no mundo que você vive, com quem você está, sendo reflexo da graça do Senhor que em você habita, eu quero orar com você. Levante-se do seu lugar e venha aqui agora. Eu vou orar agora, nesse momento com a sua vida. Eu quero orar com você. Faça isso agora, já, em nome de Jesus. Vem aqui.